pensando se tem alguma relação, né? Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu morei num quarto-sala, primeira vez que eu morei sozinha lá, que era do lado do elevador. Então eu escutava o elevador subindo e descendo, gente. Assim, era uma zoada insuportável. Tipo, às vezes eu tava almoçando e escutava os horários de pico, né, das pessoas chegando no trabalho, enfim. Agora eu moro num condomínio aqui em Buraquinho, do lado do portão. Então, eu tava tentando começar aqui o episódio e o portão fica. Não sei se dá pra vocês escutarem, agora não tá rolando não. Mas eu fiquei pensando, que tem isso, hein? Vocês aí me ajudem. Aí, ó, não sei se dá pra escutar. E tipo, por que eu faço essas escolhas? O que o universo tá querendo me dizer? Que eu tenha mais cuidado, né? Sim, pode ser que eu observe antes de alugar um apartamento, uma casa, na dinâmica antes de me mudar, né? Talvez isso diga muito sobre esse processo, desse cuidado. Mas enfim, eu quis trazer um pouco isso, porque tudo não, né? Mas eu sou essa pessoa que tem uma tendência a questionar tudo. Minha mãe falava que eu era uma menina muito questionadora, assim. Que chega a ser exaustivo também, sabe? Eu acho que isso, de uma certa forma, eu usei de forma positiva no meu trabalho, né? Então, eu sou uma pessoa hoje que comunico. Então, eu falo do que eu penso. Mas em muitos momentos eu preciso colocar uma série bem idiota pra não pensar em nada, sabe? Pra me desopilar, assim, do meu mundo interno, tão questionador. E esses dias ainda falando da minha mãe, ela disse a mim, minha filha, eu me preocupava muito com você, porque você trazia uma angústia com todas essas questões, né? E hoje foi difícil, né, ser uma adolescente. Não foi algo simples, porque é isso, ela percebia isso desde essa época. Na juventude, eu já comecei a fazer terapia muito cedo e eu entendi que eu era uma pessoa angustiada e que eu ia precisar lidar com isso, né? O que essa angústia queria me dizer. Eu acho que a arte entrou num lugar muito apaziguador para mim, assim. De fato, é algo que me regula, assim, absurdamente. Acho que eu falei para vocês aqui, né? Eu já disse, eu fui na livraria quando eu senti que eu estava respirando melhor. Entende? Foi a primeira vez que eu percebi isso, gente. Assim, eu tenho esse lugar, né, de curtir a arte, fiz teatro na Cal e tal. Até estava comentando isso esses dias com uma conhecida dessa experiência da Cal, né? Mas esse registro recente, ele foi assim, tipo porque é isso, a gente tem momentos em que as percepções são mais aguçadas, né? E isso foi algo que eu captei, assim, guardei na minha caixinha de ferramentas, sabe? E lembrei também agora, quando eu falei da Cal, que eu me lembro que eu fiz faculdade, eu fiz um ano de odontologia, quando eu tinha 17 anos. Depois eu fiz 4 anos de análise de sistemas, me formei, cheguei a trabalhar na Coelba um tempo, aqui em Salvador. Depois eu fui fazer direito, fiz 8 períodos de direito, trabalhei na defensoria pública, estagiando. Me lembro que eu morava no Flamengo e eu encontrava os meus clientes, falavam, doutora, e aí? E meu processo, obrigada. Muitas vezes porque eu tinha sentado só para escutar a história daquelas pessoas, assim. Mas eu comecei a ver que aquilo não era para mim, aí fui buscar outra profissão, fiz fisioterapia, me formei em fisioterapia, foi quando eu conheci, inclusive, meu ex-marido. E lá eu trabalhei 10 anos na Petrobras, empreendendo, porque eu tinha uma empresa como fisioterapeuta, tive 5 funcionários, bati na porta da Petrobras, assim, folhas amarelas, que quem tiver aqui dessa época bem arcaica vai saber do que eu estou falando. Então, era olhando lá os lugares, eu me lembro que quando eu entrei em contato com a pessoa, ela escutou a minha voz, Estela Mouzinho, que eu esqueço disso. Ela, eu gostei do seu sotaque, eu vim aqui pra gente conversar. Ai, meu sotaque, eu perdi muito o sotaque, gente, tenho saudade do meu sotaque. Hoje muita gente aqui em Salvador fala, você não é daqui, né? Ah, isso dói meu peito, assim, lógico que eu sou. Mas eu me sinto muito carioca também, porque foi uma experiência de 20 anos, né? Foi onde eu tive os meus filhos, onde eu construí minha vida profissional, onde eu construí amizades, assim, para uma vida. Enfim,
E aí eu terminei trabalhando 10 anos como fisioterapeuta nessa empresa. E aí depois eu terminei fazendo teatro, fazendo cal. E tudo isso que eu contei, a pessoa, né, faz essa volta toda para dizer que quando eu vivi essa experiência, eu me lembro que eu chegava em casa, eu já era casada na época, e eu comecei a fazer teatro, eu tinha 30. Eu fiz antes, fiz uma peça uma vez com Paulo Betting, na Casa da Gávea, que foi a gente fez uma montagem uma noite de São João, a gente viajou pelo interior do Rio, foi uma experiência muito incrível para mim, assim, era teatro de rua. Inclusive tinha um amigo muito querido, Maurício, que ele faleceu ano passado, que ele era também um dos atores desse grupo, dessa companhia, porque terminava sendo uma companhia. Foi uma experiência muito visceral na minha vida. Aí dali eu quis fazer um aprofundamento, eu fui buscar a Cal, né? Quando eu busquei, eu estava já com vontade de engravidar. Na época, abrindo até aspas para essa questão do engravidar, que eu estava comentando esses dias com uma amiga, como a gente hoje tem mais possibilidades de compreender essa escolha real, né? Eu venho de uma geração que isso já era implícito. Então, eu estou dizendo isso porque, quando eu falo assim, eu já queria engravidar, eu não sei se eu queria. Mas a gente é muito levada por isso, né? E eu não falo de ser mãe, sabe? Hoje, enfim, eu amo ser mãe. A função materna eu acho um saco. Mas ser mãe é um lugar, assim, que me traz muita... Para mim foi um processo muito importante, porque me trouxe muito para mim a maternidade. Eu fui arremessada para dentro de mim, assim, de um jeito muito assustador e muito libertador. Então teve esse aspecto na minha vida, a maternidade. E aí poder acompanhar o crescimento de 2 crianças, eu acho um milagre, assim. Acompanhar o desenvolvimento, né? Tem uma coisa muito espiritual para mim nisso. Para além da função que eu acho um saco. E que eu sei e tenho total consciência, até porque trabalho com mães, do peso que é isso. E não trabalho com isso à toa, né? A gente vai trabalhar com aquilo que a gente precisa. Então, cá estou. Tudo isso para dizer o tamanho do parêntese que eu abri, gente. Que loucura, né? Enfim, para dizer que eu comecei esse movimento, eu me lembro que eu fiz um curso livre na época, quando eu tinha, por essa faixa etária de 32, e a mulher perguntou, né, professora diretora, o que vocês estão fazendo aqui? E aí eu falei, porque eu tô querendo ser mãe. E eu não vou saber dizer para os meus filhos que eles precisam buscar os sonhos deles, se nem eu estou buscando os meus. Eu acho isso fofo, assim, né? É uma perspectiva muito sonhadora mesmo, assim, que às vezes me parece até algo idealizatório, sabe? Mas não, a gente se desconectou muito dos sonhos, né? Então fica parecendo que é uma coisa. Eu tô falando isso com a minha cabeça, né? E trazendo para vocês. Mas enfim. E aí eu disse isso, falei isso alto, eu falei, uau, é isso. E eu engravidei de Alice, aí eu comecei a fazer cal, e quando eu comecei a fazer cal, eu engravidei logo depois de Alice. Aí eu parei e voltei com a Alice com 3 meses. Então eu curei o meu puerpério dentro do teatro. Eu me lembro que eu botava o peito cheio de leite, assim, amassava, é ótimo, né? Apertava na coxia com uma galera de 17, 18 anos e eu com 36, gente, assim. Inclusive eu vou semana que vem encontrar uma amiga que é Pri, que é uma amiga que eu amo, que a gente criou esse vínculo dessa relação, sabe? Hoje eu faço parte de um grupo de teatro, que uma amiga me atende, que veio através de uma outra amiga também, a partir desse processo com a Cal. E um diretor de teatro, que também dirige a gente nesse projeto. E ele também veio dessa época. Ele me preparava em muitos momentos para muitas peças dentro da Cal, né? Eu não fiz, a única peça profissional que eu fiz foi essa, a anterior, dentro da Cal. Eu trabalhei ali dentro, né, com os projetos amadores, mas dali eu comecei depois a fazer teatro fora com o Delson, que é esse diretor profissional, que foi a gente trazendo textos de Clarice Lispector pela cidade do Rio de Janeiro. Foi também uma experiência visceral e surreal.
E também hoje eu estou terminando de escrever um monólogo com ele, que é esse diretor maravilhoso que está me apoiando. Vocês entendem a costura das coisas como elas vão acontecendo? Tudo isso para a pessoa dizer que quando eu cheguei em casa, vocês lembram? Eu tô com a memória boa, viu? Vou te dizer que agora eu tô orgulhosa de mim. Porque eu sempre falo aqui, né, menopausa, minha amiga, menopausa não vai me tomar não, bonita. Eu já tô com medo de esquecer, mas não vou não. E aí, eu chegava em casa assim, eu cheguei para o meu marido, né, falando, eu me lembro desse dia dizendo para ele, cara, eu descobri uma coisa. Estou trabalhando, eu posso trabalhar com algo que é o meu próprio corpo, com todas as minhas habilidades, é a minha voz, são as minhas emoções, sabe? Então tinha trabalho corporal, né, improvisação, sabe? Assim, numa empolgação, ele me disse, eu nunca vi você assim, com tanta empolgação. E aí nessa época eu falei, cara, por que fazem isso com a gente, bicho? Porque dizem que a gente precisa fazer algo, que a gente precisa ganhar dinheiro, né? E eu compreendo hoje, sendo filha da minha mãe me dizia tanto isso, busque a sua independência financeira, mas eu percebo também que essa independência financeira ela pode estar atrelada a você fazer algo que você ama. Isso não quer dizer que se você não faz algo que você ama, que você seja infeliz, né? Estava conversando isso com a Alice esses dias, falando de uma amiga minha que tem muita grana, que tem um trabalho que ela não é tão bem-sucedida não, que ela não é tão realizada, mas ela se realiza de outra maneira. Ela viaja o mundo, ela tem liberdade financeira, e aí, com essa grana, ela faz outras coisas que trazem esse conforto para a vida dela, entende? Porque como mulher, é muito importante que a gente tenha liberdade financeira, independência financeira quiçá, liberdade, né? Que já é algo que vem a partir de uma organização, de uma busca maior. Então, eu tenho esse papo muito com a Alice, assim, mas incentivo muito. Ela é uma garota muito artística, assim, uma menina que a gente estava conversando esses dias que ela fez uma peça de teatro. A primeira peça de teatro que ela fez foi em Serra Grande. E quando ela entrou em cena, eu falei, ferrou, ferrou. Nasce uma atriz, assim. Já era. Positivamente. E depois ela passou por outros projetos de teatro e os diretores e diretoras me chamavam, Jana, foca na sua filha, não deixa ela perder isso porque ela tem vocação. E quando ela está fazendo uma montagem na escola, que vai ser uma montagem maior, né, de finalização do 9º ano, que eu vejo a diferença da energia para pegar um texto para estudar, imenso, com não sei quantas falas, do que para fazer outras coisas voltadas para a escola, que eu sou uma pessoa que questiono muito esse modelo escolar, então acho que está muito atrasado, muito distante de olhar para os desejos dessas crianças, e é um ambiente cada vez mais adoecedor, que contribui para esse adoecimento que a gente vive hoje com relação à adolescência, né? Eu vivi isso na pele, eu fui em busca disso, fui em busca de escolas e vi o quanto isso é possível. Hoje o Romeu está num projeto de uma escola também aqui em Salvador, que tem esse olhar, e ele é uma criança muito mais relaxada, cada vez mais compreendendo os espaços onde ele quer estar, sabe? Então esse é um incentivo muito que eu acho importante que nós pais possamos fazer, né? E mesmo quando a gente encontra estruturas de escola em que a gente perceba que ainda é uma estrutura retrógrada, que a gente encontre formas de lidar com isso. Eu tenho um projeto com uma tutora que a gente faz alguns atendimentos com famílias, mas geralmente são as mães, em que a gente traz possibilidades para essas famílias delas descomprimirem a escola dentro da realidade daquele jovem, daquela criança, entende? A gente abre a consciência dessas pessoas para mostrar para elas o que a criança está querendo dizer, porque são pessoas geralmente com uma mentalidade ainda muito voltada para o dever de casa, né? A criança ela é responsável porque ela faz dever de casa, ela é responsável porque ela tira nota alta, entende? Então tem uma deturpação de responsabilidade que faz com que essa pressão recaia ainda mais sobre essa criança, porque cada ano que passa a pressão aumenta, as cobranças aumentam, e essa criança ainda tem esse distanciamento cada vez maior da própria vocação, né? Porque é muito bonito você poder trabalhar
e se realizar com algo que você goste, que você ame. Eu hoje me sinto assim muito privilegiada de poder estar trabalhando com algo que eu ame. Eu tenho total consciência de todo o esforço que é empreender, sendo mãe, sendo mulher. Então tem algo muito trabalhoso nesse processo, mas é um lugar ainda onde eu me reconheço viva, onde eu posso buscar os meus prazeres, onde eu posso viver com mais qualidade de vida do que viver dentro de uma CLT, dentro de empresa, sendo remunerado em um certo aspecto, trazendo uma segurança, mas em outro, não tendo essa liberdade. Então eu fiz essa escolha, né? E eu fico pensando que esse lugar desse empreender, que pode nos trazer liberdade, porque para muitas mulheres talvez não faça sentido, tem a ver também com o processo de autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a possibilidade de lidar com frustração, de lidar com, da gente poder organizar a nossa própria vida financeira. E essa apropriação a gente não tem na escola. Ninguém ensina isso. Pelo contrário, nos ensinam a gente ser empregado. E aí quando a gente vai empreender, qualquer nível de insegurança traz um medo muito maior do que deveria ser. Às vezes é uma mudança de rota, né? Às vezes é um recalcular, mas tudo fica muito grande, porque além da gente não ter tido essa estrutura, a gente vive numa sociedade que não nos dá esse respaldo, sabe? Então, enfim, empreender eu enxergo hoje ainda como um lugar de muita possibilidade de saúde para nós mulheres, entendendo todo o desafio, gente, assim, não estou romantizando isso não. Mas enfim, eu vim aqui não foi para falar disso não. Você tem noção? Que loucura é essa, gente? A pessoa veio para falar outra coisa. Mas tudo bem, né? Vamos falar o que vem. Eu vim falar que eu tenho cada vez mais estudado sobre o feminismo, me letrado sobre isso, e o quanto isso tem me trazido muito desconforto. Espera que eu vou beber um pouquinho de água. Alice, gata, fecha aí a portinha, na moral. Pois é. Você tá aí só de butuca. Obrigada. Então, isso tem me trazido dor, assim. Eu já vinha num processo de que, quando eu comecei a trabalhar com maternidade, que eu me deparei com todas essas questões de violências com relação às crianças, essa educação pautada na violência, na repressão, na punição. Isso já me trouxe um olhar para o mundo de um certo nível de um pouco de desesperança, de ver como as crianças são tratadas. Mais água. E tipo, cara, que é nadar contra a maré, né? Vambora. E agora com esse interesse, né, em estudar mais sobre o feminismo, eu tô com várias ideias, mas não quero partilhar isso ainda porque ainda está muito embrionário em relação a isso. Eu comecei a sentir um desconforto físico mesmo, assim, e de novo essa coisa meio desesperançosa, né? E eu estava esses dias escutando a Suzana Veiga, que é uma historiadora de mulheres, e ela falando sobre o quanto as mulheres elas eram consideradas portas do diabo, como se elas fossem falhas da natureza, assim. E elas foram, na verdade, apagadas da sociedade. Foram distanciadas do mundo intelectual, entende? Então a gente foi afastada do poder. A gente foi afastada do intelecto. E o que nos restou e aonde nos colocaram? No cuidado. Então, por isso, existe uma questão sistêmica mesmo do campo de onde nós viemos, em que nós somos vistas cuidando. Então, isso fica em nós. A gente vai em busca de profissões de cuidado, gente. A gente se distancia do cuidado minimamente, sei lá, dos nossos filhos para viajar, a gente fica achando que a gente está fazendo alguma coisa de errado, que a gente está inadequada. Existe uma história que comprova isso, entende? E ela trouxe um aprofundamento em relação à caça às bruxas, que tiveram cidades da Europa que as mulheres foram exterminadas.
Vocês entendem a força disso? Elas foram apagadas, e não só porque elas causavam. É isso, né, filha? Causavam, né? Não só porque elas causavam desordem, mas porque elas estavam conectadas com a intuição, com a visão aguçada, com a resistência, com o corpo, com o desejo, com o prazer, entende? Isso gerou muito incômodo, gente. E era disso que eu queria falar hoje. Dessa resistência que eu tenho encontrado, reforçado, na verdade, em mim, que é a alegria, né? A possibilidade da gente resistir a tudo isso, porque até circular tem sido algo difícil para nós mulheres, né? A gente morre, sei lá, 4 mulheres por dia. O nível de violência, ele só aumenta com relação a gente, então existe esse medo. Mas eu sinto que esse lugar de viver o prazer, o desejo, a liberdade sexual que também nos foi tirada, é uma forma da gente resistir, sabe? E isso me fez perceber o que eu venho conquistando nos últimos anos, assim, a duras penas. Porque é isso, a maternidade realmente, ela é algo que, se nós somos vistas cuidando, quando a gente se torna mãe, meu amor, aí acabou, querida. Como é que você vai fazer? Me conta. Ainda dizem que você precisa dar conta de tudo. Como é que você vai ser bem-sucedida, trabalhar em casa? Esses dias eu escutei Fernanda Lima dizendo isso. É totalmente insano para uma mulher, e a profissão dela vai ser tombada quando ela se torna mãe. Fernanda Lima, gata. Imagina a Orjaninha, querida. Entende? Estava conversando esses dias com meu ex-marido, que é um cara legal, mas que é um cara que vem dessa estrutura machista, e ele, a gente discutindo, porque ele vinha com uma fala de que ele sempre foi um pai muito presente, que a gente está igual. E a discussão era, não, querido, queria muito que você ficasse igual. Ai, como eu ia poder descansar. Entende? Mas não, amor, eu antecipo, eu trabalho com previsibilidade, eu penso numa faxina geral da casa. Entende, assim? Eu penso em muitas outras coisas que você não pensa. Tem até uma foto de uma postagem que eu fiz esses dias que eu achei maravilhosa, que era o cara numa escada profissional, né? Com roupa de trabalho e tal, assim, livre. E a mulher subindo uma mesma escada, carregando filho, um monte de coisa. E aí, obviamente, sem conseguir alcançar o que ele pode alcançar. Entende? A gente está falando de trabalho invisível, de uma remuneração que deveria existir, que não existe. Então a gente tem muitos fatores que contribuem para a gente não sentir alegria e prazer, entende? Por isso que eu acho que esse é um grande ato de resistência. Quando a gente busca essa possibilidade de sair desse lugar em que nos é tirado. Porque se a gente está para o cuidado, gente, como é que a gente vai sentir prazer? Entende? E eu não estou dizendo que cuidar é ruim, não é isso. Esse aspecto do cuidado, de cuidar do outro e ser cuidado, é massa. Eu estou falando de sobrecarga, onde a gente não consegue mais encontrar o descanso, onde a gente não consegue mais encontrar o prazer. Eu me lembro que quando eu estava me separando, eu procurei uma advogada e ela me perguntou, a primeira coisa que ela me perguntou, quando eu sentei na frente dela, você está se masturbando? Oi, querida. Você tem vibrador em casa? Falei, tenho, tá tudo em dia. Por favor, Jana, que isso esteja em dia. Mas ela me trouxe isso, ela depois contextualizou, porque as mulheres que buscam ela, que estão em processos de divórcio, estão em sofrimento, gente. Os bonitos, não é só violência física, não é só violência moral, física, é moral também, patrimonial. São mulheres que dedicam a vida à relação com o filho, e quando a separação se instala, muitas vezes porque elas querem, os bonitos simplesmente desaparecem, no sentido da presença com pensão, e aí começa uma guerra, usando as crianças como bode expiatório para tudo isso. E aí é muito adoecedor para uma mulher dessa, e ela sugere e convida, pelo amor de Deus, faça isso. Tem um filme, eu não sei se é De Volta para Você,
Depois eu vou ver se eu coloco lá na comunidade do WhatsApp, em que a mulher, ela, não sei se é uma amiga ou algum terapeuta, eu não lembro agora, mas eu sei que ela foi desafiada a ela se masturbar sempre que ela tivesse um desafio. Então ela ia e ela começou a ficar plena, querida, maravilhosa, entende? Então isso diz muito. O nosso corpo, né? O Lowen fala sobre isso, do quanto a gente vai criando couraças e defesas e se desconectando do prazer, da vitalidade da vida, né? De lidar com as emoções. Eu estava esses dias, eu me chateei com uma questão e aí eu cheguei na casa de minha mãe chorando. E aí eu cheguei na entrada do elevador, tinha uma moça limpando, né? Aí eu falei, cara, não vou me esconder não. Não botar a cabeça pra baixo não, eu tô chorando. E tava chorando mesmo, né? Assim, não conseguia controlar. E ela assim ficou num silêncio assim, sabe? Eu senti que ela queria me dizer alguma coisa, mas o silêncio dela foi muito organizante pra mim. Muito organizante é demais, mas assim, foi apoiador. Eu entrei no elevador, dei de cara com duas mulheres, olhei nos olhos delas, virei de costa, fiquei pra frente agarradinha com a minha bolsa, chorando. Cheguei na casa de minha mãe, dei um abraço nela caloroso, parou, depois minha mãe ficou brincando que as mulheres estavam perguntando o que é que eu tinha. Tá tudo bem com a sua filha? Tá tudo bem, mas eu tô dizendo tudo isso porque a gente, à medida que a gente nos permite lidar com as nossas emoções que a gente julga que não são boas, a gente tem a possibilidade de viver, de experimentar alegria na mesma proporção. É uma grande ilusão a gente acreditar que a gente pode tamponar as emoções que a gente considera que não são boas e que a gente vai viver alegria na mesma intensidade. É o mesmo lugar internamente, cerebralmente, para que a gente possa acessar essas emoções, entende? E aí tem uma coisa interessante também de funcionamento nosso, do nosso próprio cérebro, é que o nosso cérebro ele busca o conforto. Então quando a gente começa a se acostumar com o que não presta, a gente vai ficando apática, sabe? A gente vai perdendo a capacidade de luta e fuga. A gente vai ficando impotente. A gente vai trivializando o anormal. A gente vai trivializar o não descansar. A gente vai perdendo o contato com o prazer. Eu já atendi muitas mulheres, assim, apáticas mesmo. E assim, meio que com um contentamento, sabe? De que é isso, cara. Agora eu sou mãe. Não dá pra querer tudo. Como é que vai ser isso? Como assim não dá pra querer tudo? Não dá pra querer tudo de vez. Mas eu posso ter as coisas por etapa. Eu posso brigar, lutar por elas. Entende, assim? Eu vejo isso no meu processo, por exemplo, com meus momentos de alegria. Isso eu falei pra vocês da livraria. Mas, por exemplo, eu faço um hobby há 3 anos que é cantar. Eu vou pra Salvador pra cantar. Toda terça-feira eu vou pra Salvador. Eu moro a 30 quilômetros de Salvador. Mas é algo que me preenche tanto. E eu vejo na minha prática de atendimento com mulheres que é muito difícil as mulheres, principalmente que são mães, terem hobbies. Porque é muito, né, gente? No máximo é fazer uma academia, né? Tipo, massagem de vez em quando, mas um hobby, ele exige algo da sua própria alma, né? Assim, é um lugar ali que você não tem compromisso com nada. É com a sua criatividade. É você sentindo um prazer genuíno, porque você tá ali, sei lá, cantando, dançando. Esses dias eu mostrei aqui pra Alice um vídeo eu dançando lambada quando eu tinha 15 anos, né? Até coloquei nos stories. E eu me lembrei assim, falei, meu Deus, eu tava tão tímida dançando, mas aquilo me preencheu num nível, gente. Aquilo foi tão... Mais água, peraí. Aquilo registrou na minha alma o quanto eu podia e devia não me distanciar disso. Eu me lembro que uma vez, quando a gente foi gravar a primeira música de Alice tem 2 músicas gravadas no Spotify, né? E a gente foi num estúdio em Barra Grande, super gostoso, assim, meio do mato, uma coisa muito legal. E o clima do estúdio é um negócio massa, né? Assim,
a música, o cara alinhando com ela e ela toda tentando entender a música com um fonezinho lá, cantando. Foi uma experiência muito incrível. E depois a gente foi celebrar, né? Fomos comer um japonês na época e tal. E eu comentei com a minha terapeuta. Ela falou assim, como é que você faz para ter mais essa sensação? Eu achei maravilhoso isso. Como é que você faz para estar mais nesses lugares? Assim? Como é que você faz para se sentir melhor, para se sentir feliz? Feliz, né, gente? Para se sentir alegre. O que você precisa fazer? Deixar com o vizinho, seu filho? Articular o quê? Eu tô o tempo todo me colocando no centro da minha vida, sabe? Semana que vem eu vou viajar para encontrar uma amiga, eu já programei tem um mês. Eu vou em setembro para a Amazônia, já está programado tem um tempão. Vou levar as mulheres, vou levar mães. Ainda tem vaga. É só chegar e me chamar aqui na comunidade do WhatsApp. Entende? Assim, eu tô o tempo todo pensando como é que eu vou me beneficiar. Não pode? Por que não pode? Porque isso também foi tirado da gente, né? A gente não pode se beneficiar, fica feio. Parece que a gente tá querendo se aproveitar, né? Não, eu tô querendo me beneficiar, porque se eu não me beneficiar, como é que vai ser? Me conta. Sim, eu me coloco no centro disso. Eu não tô passando por cima de ninguém. Quem disse que isso tem a ver com isso? Entende? Então, quando eu entendi isso, a minha relação com a maternidade mudou e foi essa transição que eu fiz quando eu quando eu parei de trabalhar com foco na educação parental, porque eu entendi que eu precisava olhar para essa mulher, para o cuidado dela com ela, para ela olhar para ela. E aí foi quando eu comecei também a vivenciar isso, gente, entende? É isso que eu falei. A gente não trabalha com aquilo que a gente não precisa. Então, eu estava falando agora veio a menopausa. Teve jeito. Um pouquinho de leque para dar uma disfarçada. Bom, mas lembrando. E aí a gente vai, nosso cérebro, como eu disse, ele vai se acostumando. E aí isso me fez lembrar do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de uma parte que eu queria ler para vocês, que retrata muito isso quando ela diz a trivialização do anormal, que é esse costume com as violências, esse costume em não descansar, esse costume em não ter prazer, esse costume em estar distante dos desejos, dos sonhos, cada vez mais longe, faz com que o espírito, que em circunstâncias normais, olha isso, que em circunstâncias normais saltaria. Isso é muito bonito, né? Essa mulher é muito bizarra. Saltaria para corrigir aquela situação, ele afunde no tédio, na complacência e acabe como a velha senhora na cegueira. Cara, esse livro, gente, é orientação atrás de orientação. A gente começa agora, esse episódio está vindo no ar, a gente começou agora na segunda, um ciclo de mais 4 encontros. Se você quiser fazer parte, você pode fazer, é só me chamar na comunidade do WhatsApp. E a gente vai ter um outro grupo, que esse é segundas, às quartas-feiras, a partir de maio. Mas enfim, me manda se você quiser em qualquer um deles para poder reservar a sua vaga para maio ou para você entrar nesse de abril. Mas espera aí. Essa criatura, a Clarissa Píncola desse livro, são orientações. Estava conversando isso com a Fernanda, que é uma das participantes, e ela falando, Jana, o que é que está acontecendo com esse livro? Ela trouxe um depoimento, né, que ela falou que ela tem sentido uma gana. E eu estava dizendo para ela que tá fazendo parte desse grupo, facilitando esse grupo, tem me ajudado em processos assim muito sutis em relação a esse prazer, a busca por isso. Eu pego o meu carrinho e vou lá cantar. E aí esses dias eu fui dançar forró, não sei se vocês viram, lembrei dessa sensação dessa menina de 15 anos. Cara, quando eu me conectei com essa sensação, eu assisti com a Alice o vídeo, eu vou fazer forró. Como assim? Fui fazer uma aula experimental e aí estou me organizando para poder ver o horário, para as crianças ficarem com o pai, para poder eu ir. E é isso. E essa é uma questão também da minha relação com meu ex-marido, que eu nunca deixei de fazer as coisas que eu gostava. Inclusive, eu me lembro que quando eu me separei, eu escutei de algumas pessoas assim, sabe por que eu acho que você está se separando? Porque você sempre foi muito soltinha, você sempre fez muita coisa. Eu nunca abri mão disso, gente, assim.
está me colocando em vista. Isso não significa que em muitos momentos eu não pude fazer. Sim, tiveram circunstâncias de meus filhos pequenos, eu não tinha rede de apoio, ou sei lá o quê. Eu estava almejando isso, estava focando nisso. Eu vou precisar fazer isso em algum momento. Eu vou precisar incluir isso mais na minha vida. Era o tempo todo me colocando no centro. E quando a gente fala isso para uma mulher, ou fala isso de uma mulher, isso soa com uma arrogância imensa. É uma pena que a gente tenha que viver isso. E esse é um lugar de resistência. Porque você vai ser mal vista, querida. Não vai ter jeito. Eu vejo isso, eu sinto isso em muitas pessoas que me seguem, né? Família principalmente. É muito engraçado isso. Amigos mais distantes, enfim. Eu sinto essa energia, né? Mas eu não tô preocupada com isso, não. Eu quero sentir prazer nessa vida, que é, pelo que eu tô entendendo, é a minha única. Então esse é um ponto muito interessante da gente perceber que a gente termina trivializando, normalizando, e a gente vai se distanciando desse prazer. Eu me lembro que essa última semana, por isso até que eu quis trazer muito esse tema, eu estava conversando com duas pessoas em circunstâncias aleatórias, assim, sobre o teatro, e essa pessoa viu que eu botei um stories e falou, cara, eu fiquei com tanta vontade de fazer também e tal, mas eu não posso porque eu cuido do meu filho, que precisa de mim. O pai já foi embora, né? A outra, não, porque agora eu também não consigo, porque eu tenho um filho que precisa de mim e a minha logística, eu não posso me ausentar tanto de casa. E eu fiquei pensando que tem um lugar, realmente, que é de privilégio, né? Que, infelizmente, nem todas nós temos essa condição. E eu sei que eu falo desse lugar de privilégio. Quando eu tenho um ex-marido que é pai, né? Então isso faz uma total diferença do que esses homens que não são. O trabalho é maior, a resistência é maior para buscar rede de apoio, para estar se colocando nesse movimento. E eu percebo também que o corpo, ele faz muita diferença nisso, gente. Na bioenergética, eu percebo que dependendo do nível do caráter que essa estrutura corporal tenha, que essa pessoa tenha, ela tem uma tendência mais a colapsar, entende? A ficar mais na espera. É mais difícil o se apropriar. Então, você já é mulher, mãe, vive numa estrutura como essa, tem um bonito que foi embora, né? E você ainda tem uma história voltada para essa estrutura em que você tem um corpo mais colapsado, com menos ação, que bonita. Adoecimento, né? É um campo muito minado para isso. Por isso que a terapia individual é importante. A terapia corporal foi algo que mudou muito a minha vida. Eu tinha questões de traumas, de sonhos, pensamentos persecutórios, pesadelos. Isso tudo foi embora com um processo da terapia corporal. Eu tive a condição de olhar para o meu corpo, né? Colocar ele nesse movimento e a partir disso surgiram coisas, né? Lembranças, memórias que precisaram ser vistas de frente, que é isso que eu falei, quando você olha para a dor de frente, você libera a possibilidade de você também sentir mais alegria. Eu estava falando para minha mãe esses dias porque o módulo que a gente vai ter agora da bioenergética, que a gente está finalizando em agosto, é sobre medo da vida. Medo da vida, o desejo de morrer, essa dicotomia, né? E aí, num dado momento do livro que eu estava lendo, ela fala sobre a diferença de terror e horror. E fala que ele, né, que é o Alexander Lowen, o horror fala de um lugar coletivo, que é, por exemplo, quando você vive, sei lá, um acidente de carro, né? E o terror é algo mais particular. Minha mãe viveu um horror em relação à educação com a minha avó, né? Ela escreve isso no livro que ela vai lançar em breve. E minha avó, ela teve vários atos de violência contra os filhos, atos muito sérios. E aí nessa parte do livro ele fala que a proporção que você tem, a condição que você tem de olhar para esse horror, você tem a possibilidade de sentir, de se libertar, de se liberar, não é de esquecer, mas em algum nível até também, porque você vai colocando aquilo no outro lugar, né? Mas de você acessar a sua alegria, o seu prazer, o seu sorriso. E eu mandei um áudio para ela para falar isso. Eu falei, mãe, eu preciso te dizer
que eu li uma parte agora do livro, relatei para ela a parte. E você fez isso, mãe. Você fez isso, você vem fazendo isso com a sua vida. Isso é muito bonito. E se eu posso dizer que você não precisa me deixar nada material. Nada. Porque essa é uma questão que ela muitas vezes pensava. Mas o que você está me deixando de legado emocional, de resiliência, de reinvenção de vida, eu nem sei explicar. Eu nem sei explicar. Vocês entendem? Assim, minha mãe hoje é uma mulher que eu chego na casa dela, tá ela de fone de ouvido dançando, gente, assim, alegre. Uma alegria que eu não vivenciei quando eu era menina, entende? E eu também venho experimentando essa alegria há pouco tempo. Nesse processo da terapia corporal, principalmente, porque meus filhos pequenos, eu me lembro que eles diziam, mãe, eu me lembro que uma vez eu dei um sorriso, aí Romeu falou, mãe, eu nunca tinha visto você sorrir desse jeito. Eu falei, meu Deus do céu, que horror. Que terror, na verdade, entende? Entendeu? Então, assim, é isso, é o que tinha, gente, também. Não é sobre ficar nesse chicote, pelo amor de Deus, não dá. Mas entende como eu, escutando essas mulheres, eu fiquei pensando, cara, mas e aí? A gente vai desistindo, entende? Porque a gente vai ficando impotente. A gente vai acreditando que a gente não pode tanto. E às vezes a gente se contenta achando que a gente tem muito, sem nem acessar as inúmeras possibilidades que existem pra gente, de novas escolhas que nem estão disponíveis, porque você não está conseguindo ir fundo. Entende? Então, é isso. Eu quis trazer um pouco esse tema aqui desse lugar de resistência, onde a gente possa buscar essa alegria, sabe? Onde a gente possa buscar os nossos prazeres. Para isso a gente vai precisar aprofundar nas nossas dores. Mas esse é um ato de resistência, sabe? Diante de uma história tão difícil, né? Que é ser mulher. E eu não estou aqui com identificação, com sofrimento, não, mas como a Suzana Veiga falou, a gente precisa ter uma pedagogia feminista, compreender a nossa história. Quem somos nós, de onde nós viemos? Como assim? Eu estou estudando muito agora tudo isso, gente, porque me deixa com muito tesão, com muito... Cara, eu quero saber. Não é identificação, tesão com sofrimento, não. É tesão em estar estudando, em estar me inteirando sobre quem eu sou, sobre a história feminina, sendo mãe de uma menina e de um menino, que também vai começar a ler um monte de coisa em breve, relacionadas a isso, entende? Sobre o feminismo, que fala sobre ele também. As pessoas ainda olham para o feminismo de um lado muito anti-homem, não é isso, gente. Feminismo é para você buscar um lugar onde exista respeito mútuo, entende? A gente tá léguas disso acontecer, né? Estamos caminhando bem devagarzinho, mas vamos lá, né? Cada hora a gente vai colocando um degrau, não, esqueci o nome. A menopausa me pegou agora. Esqueci, queria falar, não é azulejo? Esse troço de prédio é o que, gente? Escreve aqui na moral pra mim. Cara, esqueci o nome. Não é azulejo, Rojana. Caramba. Tá, tudo bem, esquece. Bom, é isso. Vamos viver a nossa alegria diária. Diária. Eu estava falando isso com um atendimento que eu tive esses dias também, já tem um tempo, com uma paciente, que eu não sei nem se eu falei sobre isso aqui, talvez não tenha falado nos stories. Ela, para finalizar, né? Ela trazendo escolhas profissionais em que ela, por exemplo, queria fazer uma escolha profissional para poder ter mais possibilidades. Não é possível, né? Estou escutando essa moto, né? Ter mais possibilidades de viajar no fim de semana, porque o trabalho que ela tem atual não permite. E a gente conversando um pouco sobre essa possibilidade de... Parece que incluir isso na possibilidade desse novo trabalho é uma regalia, entende? E a gente não pode ter regalia, né? Mas é como se fosse algo pontual. Por que não pode ser constante? Por que a gente não pode estar constantemente pensando como é que eu faço aqui para que eu tenha mais alegria aqui, para que eu faça isso que eu goste, para que eu escute essa música, para que eu vá por um caminho que tem mais rosas, que tem mais, sei lá, entende assim? Porque senão, bicho, como é que é viver assim? Na moral, não rola, né? Mas é isso, estamos nesse grupo agora. Esse é um lugar também de muita nutrição, da gente investigar essas camadas que tem a ver com esse apagamento que a gente falou. A doutora Clarissa fala isso, não trazendo essa visão feminista, mas é um livro para mim extremamente feminista, quando ela traz esse lugar onde a gente
vai perdendo o nosso instinto, o nosso contato com a nossa intuição, com a nossa revolução, com a nossa resistência, com a nossa visão além do alcance, com a nossa capacidade de nos curarmos. Tudo isso a gente vai perdendo em prol de atender a todo esse mundo externo, né? E aí no livro ela traz para mim, ela traz orientações. Assim, isso que eu falei agora vocês viram, né? Como ela pontua isso. É uma cegueira. É isso que você quer? Então, cada vez mais no livro, ela vai trazendo possibilidades da gente olhar. Então, eu tô, assim, extremamente encantada com esse processo. Esse livro me pegou, assim, de um jeito que eu não imaginava. O grupo tá sendo muito profundo, porque a gente tem esse lugar de troca. Então, isso faz uma total diferença. Como eu disse, a gente começou agora na segunda. Então, se você quiser, é só chegar. Peraí. Em maio vai ter outro grupo. Então, entre em contato comigo pela comunidade do WhatsApp, tá? Manda mensagem pra mim por aqui, pelos stories. E não deixe de acionar aqui o sininho, gente. Esses protocolos de Spotify fazem diferença, porque assim o episódio vai para outras pessoas, alcança, né? Eu tenho uma métrica que me dá mais espaço aqui. Então, é importante, né, que a gente dissemine esse conteúdo. Então não deixe de acionar o sininho, de comentar, às vezes coloca um emoji, sabe? Comenta, manda pra uma amiga. Cara, esse conteúdo aqui vai ser massa pra você, escuta. Tá bom? Então é isso, eu tô falando tanto, 46 minutos. Vocês não vão escutar tudo, vão? Ah, escuta aí, na moral. Cheiro, 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 cheiro. Até a próxima.